Olá, seja muito bem-vindo ao Sala da Indústria. Fique ligado, estamos aqui para ouvir especialistas e ajudar você, nosso ouvinte, a crescer no mercado com dicas de competitividade e mais assuntos de negócios também. Esse é um conteúdo especial com curadoria e produção do SIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. Vamos juntos entender o papel da indústria e os impactos do setor no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou Daiane Catuzzo e hoje o nosso podcast traz um debate muito interessante, muito importante, que é como a indústria trabalha a sua comunicação e pode investir em marketing, marca e reputação, enfim, toda essa área que envolve a nossa comunicação. Um fato muito importante é que a gente percebe que nos últimos anos houve uma mudança muito significativa na forma, né, de como a gente se comunica com o nosso público, com todos os nossos públicos. E aí nós temos convidados super especiais hoje, que é a Suzana, que é diretora de marketing da Antares Acoplamentos. A gente tem a Veridiana Sonego, que é diretora da Randon Corp. E temos também o Wagner, que é líder de marca e reputação da Randon Corp. Então, sem mais delongas, né? Até porque o nosso objetivo é ouvir muito os nossos convidados. Queria te ouvir, Suzana. Conta um pouquinho para nós. Quem é a Suzana? O que a Antares faz? Como é que ela trabalha essa questão no marketing da comunicação? Então, primeiro, boa tarde. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Acho que é um assunto muito interessante e que me motiva e me enche realmente de muito carinho de trabalhar e de falar nisso. Meu nome é Suzana Daut, eu sou diretora da Antares Acoplamentos de marketing. Trabalho na área de comunicação desde sempre, assim, mais de 20 anos. Vamos pular essa parte. Trabalhei com agente de propaganda, trabalhei com eventos, enfim. E há quase 20 anos estou na Antares, nessa área de marketing. Sou formada em relações públicas, em jornalismo, tenho pós em marketing e em marketing digital. A Antares, ela é uma empresa de médio porte, tem 60 funcionários, e a gente atende Brasil inteiro e alguns países alguns outros países também. A gente atua muito no setor de mineração, muito no setor de energia, sucroalcooleiro, biodiesel, enfim, fabricantes em geral, e exatamente por ter um mercado tão, eu diria, pulverizado e ao mesmo tempo forte, porque são empresas de grande estrutura, a gente descobriu desde cedo, né? A Antares tem 26 anos e há pelo menos 20 anos a gente investe dentro da nossa verba, né? O que é possível, a gente investe em marketing e hoje, basicamente, no digital. Faz pelo menos uns 7 anos que a gente está trabalhando forte nessa área do marketing digital. Nós temos uma área de endomarketing também, mas ela não fica diretamente ligada a mim, embora eu participe como diretora, mas ela é uma área independente do marketing, que eu diria que é estratégico, voltado para o mercado, que é a minha área. Para o negócio, né? Para o negócio. Eu sempre digo que o marketing, para mim, pelo menos para o contexto da Antares, o marketing tem a função de gerar oportunidade de negócio. Se vai gerar o negócio, aí já é com o comercial. Mas a oportunidade é a nossa missão, é o nosso trabalho. A gente entrega a oportunidade, né? Entrega a oportunidade, entrega o cliente, se vai fechar o negócio. Cada um com as suas atividades. Cada um com a sua missão. Muito legal. Também estamos aqui com a Veridiana e com o Wagner, que fizeram uma transformação muito grande, né, na marca Randon Corp. Queria que nos conte um pouquinho quem são vocês, enfim, como é que é todo o processo, que a Randon trabalha muito marca e reputação. Certo? Perfeito. Legal. Também obrigada pelo convite, Daiane, é um prazer estar aqui conosco, com a CEMEX, com a Sala da Indústria, para falar um pouco sobre esse tema tão importante. E no caso da Randon Corp, acho que dispensa apresentações. É uma empresa que a gente tem, eu pelo menos falo com orgulho, que é uma empresa multinacional, orgulhosamente caxiense, orgulhosamente gaúcha, brasileira. E esse reposicionamento de marca também, que depois a gente pode falar um pouco mais,
como Randon Corp, ela veio justamente para potencializar esse tamanho, essa robustez que até então empresas Randon tinha, e para marcar todas essas mudanças que a empresa vem passando, a sua presença no exterior, enfim, a sua internacionalização. Então, é importante também de destacar que esse trabalho, né, de reposicionamento, ele vem de uma estruturação bastante forte de 2 anos de projeto, mas várias atividades de reforço do tema de marca e reputação, e que até cabe depois destacar que marca e reputação, ela tem o intuito, a gente está falando aqui de comunicação institucional, comunicação para o público interno, marca empregadora, enfim, e tem uma parceria com o marketing, que o marketing, sim, ele tem esse viés, esse foco no cliente, no mercado. A marca e reputação, ela tem esse intuito de trabalhar a marca institucional, é a marca interna, a marca dos nossos, atrair talentos, trabalhar com a comunidade. Então, é esse olhar dos stakeholders, das partes interessadas, que também é um processo educativo para a companhia. Mesmo grandes empresas precisam desse processo de educação para enxergar, né, para perceber essas outras nuances, né, esses outros públicos. E a minha participação, eu posso dizer que eu tive uma participação especial na área de marca e reputação, porque a minha formação não é de comunicação, e eu respeito muito, né, a formação, o Wagner e toda a equipe que tem essa formação. Então, eu fui responsável pela área de marca e reputação junto com a Ana, junto com o Wagner, com a Camila, com outras pessoas, e que agora está sob a liderança da Valéria, que não pôde estar aqui, né, presente, mas de 2019 até o final do ano passado, 2022. E nesse interim, eu posso dizer com orgulho que a gente teve vários marcos importantes, inclusive a gente cita que a mudança o novo posicionamento, a nova marca corporativa, ela é um marco de mudança, além de uma mudança de marca, é um marco de mudança, e não só para a empresa, mas também para nós como profissionais, com uma oportunidade de participar de um trabalho tão importante como esse. Então, a minha formação, eu sou administradora, sou contadora e sou designer, então tenho 3 formações, e eu trabalhei, né, na área de marca e reputação, liderando essa área junto com a Ana e com a equipe por 2 anos. Então, foi um prazer. Eu aprendi muito, né, nesse período, não tendo a formação, e tenho certeza que, enfim, agora a área segue com ótimas mãos. Maravilha, Veri. Com certeza a gente tem um bom legado aí para seguir para os próximos anos. Mas eu sou o Wagner, então, estou à frente aqui do time de marca e reputação. Mas a ideia também é a gente falar um pouquinho o que a gente entende por marca e reputação, né? A gente tem um conceito interessante que a gente gosta de olhar com um viés de que reputação, ela é algo que a gente não tem gerência, mas a gente tem gerência sobre os sinais que a gente emite e como a gente gostaria que fôssemos percebidos. E isso vale para todos os públicos, tanto para o cliente, aí entra a parceria que a gente tem com os marketings, quanto para o público interno, quanto no nosso caso, como somos um SA, para investidores, para a sociedade, para fornecedores, enfim, para todos os stakeholders. A gente trabalha para ter um alinhamento com a estratégia de como a gente vai se posicionar no mercado, quais os sinais que a gente vai emitir para que sejamos percebidos conforme a nossa estratégia. Então, temos um grande trabalho pela frente aí, mas a gente consegue equilibrar todos os pratos, ou se esforça para tal, né? Junto com a área de RH, que nós chamamos de pessoas e cultura, junto com as áreas de marketing de todas as nossas unidades de negócio, e alinhado com relações com investidores, com relações trabalhistas. Então a gente navega em vários oceanos para ter uma comunicação alinhada. Perfeito, Wagner. Acho que é bem bacana. A gente tem 2 exemplos de empresas aqui com portas e realidades diferentes. Acho que é isso que é bacana, a gente ter essas trocas, né? Porque quando a gente vê a realidade das empresas associadas do CIMEX, mais de 80% são micro e pequenas empresas. Empresas menores, onde a estrutura, na verdade, é muito mais simples do que uma Randon Corp, por exemplo, né? Inclusive a própria Antares, Suzana.
Claro que talvez se assemelhe um pouco mais, né? Mas, assim, não tem uma estrutura de vários marketings, né? É terceirizado muitas vezes, ou nem é terceirizado, é alguém que é parente de alguém que faz ali. Então, são realidades muito distantes, né? E me parece também, não sei, que a empresa menor, ela acaba trabalhando um pouco mais ainda no conceito de marketing, para talvez no futuro migrar para marca e reputação. Mas é muito legal vocês trazerem essa questão da marca e reputação para a gente aí começando também a olhar para esse cenário, porque talvez a gente nem se dá conta que são coisas distintas, né? Na visão de vocês, aproveitando essa pequena introdução, que nem tão pequena, na visão de vocês, né? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta na indústria para melhorar marca, reputação, comunicação, marketing, enfim, dentro desse processo todo, né? A Suzana até estava falando nos bastidores, né? Suzana, se tu puder comentar a pandemia que veio, enfim, e toda essa transformação. Eu sei que a Randon Corp tem muito uma pauta de ESG, enfim, de atração de talento. Se vocês puderem contextualizar um pouquinho. Suzana, quer começar aí com o teu case que tu estava me contando, que eu achei bem legal. Na verdade, a gente trabalha de uma maneira mais generalizada. A gente não trabalha diretamente marca e reputação, apesar de que eu acho que o primeiro grande objetivo, o primeiro degrau e não o último é a marca. Porque se tu não tem uma marca consolidada, na minha opinião, não há trabalho no mundo que consiga transformar o teu esforço num resultado de aquilo que a gente está falando de oportunidade, gerar oportunidades e futuros negócios. Porque quem é tu no meio daquele monte daquele universo de concorrentes? Então, o nosso trabalho começou com marca, né? Porém, ao longo desses anos, a gente foi, eu diria, ajustando o leme para um trabalho mais focado nas nossas personas e utilizando basicamente, não só o digital. Claro, a gente participa de feira, a gente tem todo o trabalho, o corpo a corpo que a gente faz através de outros instrumentos também, junto ao mercado. Mas o que eu comentava antes, e que eu acho que realmente é um case interessante, é que a pandemia fez com que o trabalho do marketing que vinha sendo desenvolvido ao longo de tantos anos começasse a ter um viés mais aplicável na prática para o comercial. Porque a área comercial chegou num momento na pandemia que não tinha visita para fazer, ninguém queria saber de visita. Aliás, de lá para cá mudou muito também a forma de se trabalhar, né? Não tem mais aquela visita de, vamos tomar um café, passo aí para tomar um cafezinho contigo. Isso não existe mais, né? Então, não tinha visita, não tinha feira, raramente telefone, porque o home office virou, né? Nós tínhamos já todo mundo em home office, antes mesmo do decreto da prefeitura aqui da cidade, mas no que o trabalho do comercial se baseou? Nos leads que a gente estava entregando e que cada vez aumentaram mais. Então, ao invés da gente ter problema com a pandemia, a gente teve resultado, aumentou muito o faturamento e aumentou muito a compreensão da área comercial de como se aliar ao marketing e realmente ter resultado com esse trabalho. As oportunidades estavam ali. Então, sim, isso foi um divisor de águas, como eu dizia antes, no nosso trabalho. Perfeito. E deixa uma curiosidade, Suzana. Hoje, a tua persona, enfim, ela é o comprador da empresa. Quem que é a tua persona, assim? Até porque acho que isso é bem importante a gente trazer, né? Nós trabalhamos com 3 personas. O comprador, sim, como tu disseste, o engenheiro e o técnico de manutenção, que é o chão de fábrica, que é a pessoa que é ele quem vai manusear o nosso produto, e muitas vezes é ele que escolhe o produto. O engenheiro é quem, obviamente, especifica no projeto, e o comprador dispensa apresentações. Mas olha que bacana, né? Porque se tu for pensar, algum tempo atrás, as pessoas a gente nem imaginaria, e eu acho que fica já uma dica para as nossas empresas, né? De que sim, esses públicos são CPFs no final, né? No final, né? Então, eles também precisam de
conteúdo, eles precisam de contato, de relacionamento via marketing digital, né, Suzana? Acho que é nessa linha que vocês atuaram, inclusive. Sim, é assim que a gente atua. E cada uma dessas pessoas tem um trabalho diferente da outra, né? Não tem como falar de maneira igual para todo mundo, né? Mas a gente também, isso é uma vocação da Antares. A gente sempre considerou o cliente como um CPF, não como uma empresa. Então, criando vínculo, fosse via telefone, como era uma vez, né? Muito mais do que hoje, ou fosse agora como agora, né? Via conteúdo online, etc. Perfeito. Eu queria pegar um gancho que você comentou sobre marca como o primeiro degrau. Eu acho que é super importante e interessante esse olhar, porque quando a gente para pensar que no final do dia, qualquer empresa com um capital consegue contratar uma consultoria norte-americana, máquinas alemãs, italianas, a competitividade ela fica muito mais uniforme. O que faz diferença muitas vezes são as pessoas e a marca. Então, acho que é muito interessante esse olhar que vocês estão trazendo. Perfeito, Wagner. E aproveitando, então, né, já vou fazer uma provocação. A Suzana trouxe que ela tem várias personas. Vocês têm milhares de personas, né? Porque com marca e reputação ali, né? Trabalhar público interno, público externo, stakeholders. Como é que é um pouquinho montar esse quebra-cabeça? E conta pra nós aí, Wagner ou Veri, enfim. Parece complicado, mas não é. Como nós temos diversas unidades e as unidades têm suas áreas de marketing, cada marketing tem suas personas. Posso falar por uma das empresas do grupo por qual eu passei, que era a Fras-le, que tinha uma persona que era um mecânico. Na época, nós, assim como a Antares, a gente fez um trabalho de mapear as personas. E aqui é interessante a gente contar esse case, tá? E eu acho que ele vale para muitas empresas. Nós tínhamos uma estratégia de marketing comercial de empurrar a cadeia. Então, a gente vendia para o distribuidor, que vendia para a revenda, que vendia para o mecânico e que colocava as pastilhas de freio nos nossos carros. Nós chegamos à conclusão que empurrar a cadeia, ela dava muito trabalho. E a gente ficava à mercê, muitas vezes, de uma quantidade menor de distribuidores. Nós mudamos a estratégia e fomos lá para a ponta da cadeia. E fomos olhar quem é o decisor. No caso do automóvel, a pessoa especialista é o mecânico. Muitas vezes o que ele diz a gente aceita, a gente não contesta, né? Verdade. Então começamos a trabalhar a persona mecânico para que ele enxergasse valor na marca e entendesse ela como uma marca de valor e ofertasse para o cliente. Então a gente inverteu o olhar. Mas vou respondendo a tua pergunta, cada marketing tem suas personas, então temos diversas personas ao longo da Randon Corp. Mas falando em marca e reputação, nós temos alguns stakeholders bem mapeados, que são os nossos funcionários, e aqui dentro tem o funcionário atual, o funcionário futuro desejado, onde a gente trabalha a marca empregadora. E dentro do atual, aí começa a detalhar, né? Não fica mais, imagino. A mão de obra direta e a indireta. O desejado, nós temos um especializado e um também mais operacional. E a gente fala com compradores, com toda a cadeia de fornecimento, né, estrategicamente, sociedade, a gente fala com investidores, então temos... eu diria que pelo menos umas 6 personas aqui como marca e reputação e diversas dentro das áreas de marketing. Mas é uma reflexão interessante, né? Inclusive, parabéns, Suzana, pelo trabalho. Eu acho que, de certa forma, a pandemia ali potencializou o valor de marketing, né? E eu vejo, respondendo também a tua pergunta, Daiane, eu enxergo como um dos principais desafios essa conscientização, essa educação que os gestores, as demais áreas, em relação ao valor. E aqui um dos desafios que a gente sempre busca é que métricas, como é que a gente mede o sucesso? De que forma a gente faz com que seja reconhecido o valor desse trabalho? Então, com certeza, no seu exemplo, Suzana,
Suzana, fica claro que a pandemia ali potencializou uma oportunidade que já existia e que, claro, que o contexto promoveu. Então, observando, por exemplo, os desafios que nós temos lá do ponto de vista de marca e reputação e até de marketing como um todo, esse valor, a gente estava discutindo um pouco anteriormente, né? As variações de mercado, quando os custos estão apertando, quais são os primeiros gastos que são cortados, né? Só que a partir do momento que eu corto aquilo que fomenta vendas, eu também limito a minha receita. Então, essa conscientização do valor, que é um investimento, né? A gente olha muitas vezes como despesa, mas é um investimento que a gente está fazendo. E a constância, a manutenção disso no tempo, porque a percepção, como o Wagner estava colocando, da reputação, daquilo que o outro percebe sobre a marca, ele não se forma no único contato, ele vai permanecendo com as experiências que eu tenho com a marca, mas também com a constância que eu enxergo aquilo. Então, isso vai fixando também na mente de quem, né, do público que a gente quer atingir. Então, claro que tem todo um trabalho profissional aqui em relação a qual que é o tom, qual que é a voz, quem que está se manifestando, que marca é essa. Então, assim como nós, né, como uma marca institucional, Randon Corp, o Wagner estava citando o de Fras-le, e tem outros, né, a própria consórcios, o banco, a Randon Montadora, que inclusive esse é acho que algo interessante, que não só pela pandemia, mas pelos desafios do contexto de redes sociais, de fluidez da comunicação, nós precisamos cada vez mais também demonstrar o valor em participar desses outros canais digitais. E a Montadora é um exemplo que participa, inclusive, do TikTok. Então, uma empresa tradicional se comunicando com o seu cliente em canais inovadores, né? Esse é um case interessante, Veridiana, porque a Montadora, que a gente se organiza por verticais de negócio, né? A Montadora, que é a marca Randon, ela não tinha um perfil no TikTok, não estava mapeado. Até que em determinado momento, um caminhoneiro estava no campo, na operação, e identificou uma oportunidade de melhoria no produto. E ele gravou um vídeo e disse, gente, se alguém conseguir fazer chegar na Randon aqui, acho que se eles mudarem aqui esse parafuso, vai melhorar muito o meu dia. E aí a coisa foi andando, chegou até a gente, nós gravamos um vídeo com um engenheiro dando resposta para este consumidor, para esse cliente, e aí começou-se a estratégia de entrar no TikTok com toda a questão viral e estrutura do próprio TikTok, mas é muito interessante porque veio uma demanda do mercado, né? E ainda trazendo o que a Veri trouxe um pouco antes dos desafios, a gente também tem desafios de educação interna, porque não é incomum nós ouvirmos a expressão ok, mas quantas carretas isso vende no final do dia, né? Acho que Suzana pra ti é igual também. Não é carreta, mas... não é carreta, mas é por aí. É por aí. Então, sim, acho que a gente tem um grande desafio, são as métricas, como a Veri trouxe, de como a gente mostra valor das ações de marca, de marketing e todas as ações reputacionais que a gente está trabalhando. Ai, bacana, adorei vindo do cliente, né? Muito, muito legal isso. E vocês acolherem, na verdade. E dá para escolher continuar essa conversa ou não, né? Então até a gente brinca, né? Se entramos numa nova rede social, a gente está abrindo a conversa e não pode ficar sem resposta. Então, é uma estratégia que precisa ser bem pensada, né? Sem dúvida. Mas até... Voltando ao tema de que o cliente não é um CNPJ, é um CPF. E essa Exato. Comunicação demonstra isso. Hoje de manhã, a gente, numa reunião do nosso grupo ali, da nossa... com a consultoria, enfim, nós falávamos justamente sobre redes sociais. E eu disse que, para mim, é um desafio, porque a rede social, ela não está numa estratégia de marketing, de resultado lá e a métrica, não. Ela é uma estratégia de relacionamento, porque tu vai falar a linguagem do teu cliente ou do teu público, às vezes não é teu cliente, nunca vai ser, vai se comunicar com ele e não necessariamente isso vai te trazer resultado nenhum, mas ele amplia a tua cadeia, o teu universo de relações, né? Então, a rede social, ela, para mim, é desafiante.
porque tu tem que falar uma linguagem muito diferente daquela com quem tu se comunica geralmente, que tem um conteúdo que é mais densa. Não, ela é leve, ela é humana e é muito interessante. Eu lembro de uma palestra que eu assisti da Marta Gabriel em 2011. Ela trouxe assim, as pessoas estão falando das suas marcas na rede social. Vocês podem escolher estar moderando essa conversa ou não. Então, a conversa está acontecendo. A conversa está acontecendo. E acho que isso está muito ligado a uma das questões que eu tinha levantado aqui, que as principais tendências de marketing que a indústria deve acompanhar. Talvez uma das principais seja as redes sociais, então, dentro do que vocês trouxeram. Ou não? Não é nem tendência, já é. Eu acho que é um instrumento, né? O problema é que todo dia surge uma nova, né? Eu diria o oposto. Eu acho que a gente voltaria para o fundamento da persona. Onde a minha persona está? Onde ela consome conteúdo? Onde eu encontro ela? Pode ser que depende, a minha persona está na rede social A ou B ou não. A minha persona lê um jornal de circulação nacional. Se eu estou falando com um investidor, que é uma das nossas personas, talvez eu não tenha que estar no TikTok. Eu tenho que ir numa coluna de economia. Então, eu responderia que o primeiro passo é estudar a persona. E aí a gente monta estratégia de comunicação a partir daí. E eu vou dar um exemplo também, contextualizando isso. Uma das questões que a gente colocava sempre em xeque se avançava ou não era o WhatsApp com funcionários. A pandemia foi teve que quebrar essa barreira. Por quê? Porque eu preciso me comunicar com o meu funcionário. E eu tenho o meu app, eu tenho os meus e-mails internos, mas qual que é a forma mais rápida de comunicação? Então, aqui foi também uma barreira quebrada com a pandemia, em que nós criamos os grupos de WhatsApp com os funcionários, grupos oficiais da empresa, né? E esse foi um canal também que se abriu. Nós testamos outros canais, aproveitando, né, na questão da pandemia, o podcast, por exemplo, da empresa. E algumas tentativas elas são mais bem-sucedidas, outras menos. E essa lógica, né, de estar alinhada com a estratégia da empresa, alinhada com a estratégia de marketação, de marketing, esse é o grande ponto para que faça sentido, né? E testar, né? Testar, e pode ser que dê certo, pode ser que não funcione, mas a tentativa, ela é válida, né? Sai sempre aprendizados disso. Sem dúvida, eu acho que a própria questão de testar hoje ele tá um pouco mais, entre aspas, a melhor palavra não é essa, mas um pouco mais simples, porque uma vez tu fazer uma campanha, era tudo impresso, enfim, investimento altíssimo, e aí tu chegou no final, não deu resultado nenhum. Agora não, né? Tu faz online, ações online, enfim, e mede, né? Vai medindo, né? E vai medindo. E mede muito mais tranquilo, né, Suzana? Porque tu... É muito mais assertivo, né? Exato. Acho que mais um teste legal que a gente fez, agora me fugiu se a gente fez antes ou depois da pandemia, mas nós temos os nossos murais, nós temos os nossos e-mails, diversas ferramentas de comunicação interna, e nós testamos durante um período um podcast interno, simples, gravado com o celular, de notícias da semana. Quais são as principais notícias da semana? E aí, então, nós compartilhávamos nos grupos oficiais da companhia e, inclusive, nós organizamos até para rodar no ônibus dos funcionários que estão voltando para casa. Então, o que está acontecendo? A Associação dos Funcionários conseguiu um desconto mais interessante para o combustível e assim vai indo, e a gente alimenta todo mundo com a mesma informação ao mesmo tempo. Então, foi algo que a gente testou, viu que tinha oportunidades de melhoria, mas não estava tão legal, e encerramos por um período. Mas acho que sim, o teste está mais fácil, eu diria. Do que era, né, gente? Acho que mudou muito essas questões de investimento e como a gente organiza, né? Hoje, a gente tem várias tendências de marketing, enfim, e diretrizes. A indústria não pode ficar fora de qual? Boa pergunta. Boa pergunta. Vocês acharam que ia ser facinho, né? Eu diria que o digital, tá? Com certeza. E aí, de novo, pode ser um blog, pode ser uma rede social, pode ser uma newsletter.
né? Eu acho que o estar nos canais digitais onde as nossas pessoas estão é fundamental. Isso eu acho que não dá para abrir mão. Mas eu entendo também que vai muito alinhado à estratégia de marca da empresa. Se eu quero ser reconhecido como uma marca líder, ou se eu quero ser reconhecido como uma marca de baixo custo, ou se eu quero ser uma marca de nicho, então acho que eu iria muito pela estratégia da empresa, mas com certeza ferramentas de comunicação digital, a pessoa tem que estar presente. Houve uma época que todo mundo tinha que ter aplicativos, né? Acho que verdade. Se provou que não há necessidade. Se fala muito hoje em dia em metaverso, tá? Usando a linguagem do momento, flopou, né? Acho que algumas redes sociais funcionam melhor que outras para alguns públicos, mas respondendo de uma forma prática, a indústria como um todo, entendo que ela precisa ter um bom website. O cliente vai localizar ela pela internet. Ela precisa ter uma página no Google Meu Negócio, que vai ter os horários de funcionamento, telefone, rota, né? Dependendo o tipo de contato com o cliente ou com os demais públicos, o WhatsApp acho que é o canal mais acessível e mais usual para o público em geral, né? Então eu iria por esse caminho, tá? O digital, mas não focando só em rede social, porque às vezes quando a gente conversa com algumas pessoas, pensa-se que comunicação digital é rede social. É rede social, sim, mas a gente tem outras ferramentas, um blog, a gente pode ter outra estratégia de e-book para captar leads, esquentar um lead, a gente pode ter uma boa landing page, que a gente vai ter algo para captar o lead e aí depois a gente vai aquecendo ele na base até entregar ele para a área de vendas, e aí vendas faz o teu papel e vende, né? Mas, na minha opinião, é estar presente no universo digital. Mas complementando, mas acho que isso não é tendência. Isso é a realidade. Eu acho que isso é meio que o básico que a gente tem que... É a lição de casa, né? E aí, quais instrumentos ou quais ferramentas... A gente tenta usar tudo. Claro, a gente não usa absolutamente tudo, mas acho que sim, a gente tem que estar com WhatsApp, tem que ter conteúdo, tem que ter blog, tem que ter inbound, tem que ter um bom website, utilizar todas essas... formas de se comunicar, ter landing page, ter e-book, etc. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para chegar até a nossa persona, e no digital, sem dúvida, acho que isso não é, realmente acho que não é tendência, acho que é o mínimo que toda a indústria tem que fazer. Não tem como se comunicar mais de outra forma, né? Ilustrando aqui. Quando eu comecei a trabalhar com a Antares, não sei se vocês lembram da revista Ney. Uhum. A revista Ney, gente, é uma coisa, parece que é da idade da pedra, né? A revista Ney tinha cartões de resposta para os anúncios. E a gente recebia cartões de resposta de clientes interessados. Cara, isso aí é uma coisa... Pensa tu fazer um anúncio numa revista e ficar esperando que o cliente te ligue, para não dizer te mandar um cartão resposta, né? Então, mudou muito de lá para cá. E hoje acho que não tem outro jeito de trabalhar. Não consigo entender um outro jeito de trabalhar que não utilize o digital. Não só isso, mas tem que utilizar. Mas sabe que eu vou trazer um pouquinho da realidade, assim, porque a gente contatamos agora, a gente tem uma base de 4.500 empresas e a gente fez um trabalho de atualização de banco de dados para a gente ter um contato, né, com as empresas, enfim, que algumas são, enfim, né, nesse universo todo a gente não tinha, não. Algumas a gente não encontrava no Google Meu Negócio, que é gratuito. Inclusive, né, Wagner, muito, né, enfim, um cadastro ali, enfim, que tu faz. Não, a gente não encontrou. Não, a gente tentou contato via telefone, WhatsApp, site, o que vocês imaginarem. Não conseguia contato. Então, eu acho que a gente ainda tem um universo... Polícia Federal, talvez. Faz isso. Tu sabe que a gente chegou a fazer a ponto de olhar no Google Maps pelo endereço. E ver se tinha ali a empresa. A fachada. A fachada pra gente pegar o telefone e ver se a gente tava... Porque pode, né? A gente importa da Receita Federal, enfim, pode estar o telefone errado. Então, eu vejo que ainda, né, é a realidade... não digo de todas as empresas, né? Mas ainda a gente tem um grande volume de empresas que ainda não se conscientizaram para isso tudo que a gente está falando agora, né? E aí o SMEX tem um papel bem importante, porque estamos até promovendo junto com o Sebrae
porque aí o Sebrae tem subsídios para as empresas menores, uma qualificação de curso e consultoria, justamente para ensinar a preencher um Google Meu Negócio, como é que se posiciona nas redes sociais, qual que é a minha rede, como é que eu defino minha persona, como é que depois eu converto em venda esse processo. Porque, infelizmente, a gente ainda tem algumas realidades muito diferentes e que, às vezes, até é um pouco... Quando o pessoal me trazia, eu disse assim, mas, gente, não pode. A empresa vende como, né? Como é que ela... Vende como? Como é que ela funciona, né? Então, a gente ainda tem muita empresa também que trabalha sob demanda, que é mais ou menos o que tu trouxe da revista, né? Que tem um anúncio. Mas o mercado tá mudando muito rápido. Então, hoje... E muitas vezes as pessoas nem sabem o caminho, né? Então, é bem legal esse trabalho. E aí a gente tá fazendo esse trabalho, acho que é só para contextualizar, que a gente também, enquanto entidade, a gente vê a importância da comunicação, do marketing, da marca e reputação, e de disseminar essa informação para todo mundo, para que a gente tenha realmente as nossas indústrias cada vez mais competitivas. Mas eu até queria trazer um depoimento, que é um testemunho, assim. Eu acho que muita empresa, ela é familiar e não tem ninguém que seja responsável e entenda, saiba fazer, conheça o caminho, né? Então fica, sei lá, alguém que tenha uma disponibilidadezinha de tempo para fazer, não é foco, não é estratégia, e aí não funciona. No nosso caso, no caso da Antares, já era minha área de atuação, então ok. Só que gente, faz 1 ano que eu estou com a equipe. Até então era eu e Deus. E Deus era quem? Deus era o cardume que a gente acabou criando que a gente criou ao nosso redor. Quer dizer, uma consultoria de inbound, uma consultoria uma assessoria de conteúdo. Na época a gente tinha agência, agora a gente faz interno na equipe, sei lá quantas outras, sabe? A gente formou uma rede para trabalhar, era o jeito. Hoje a gente ainda tem esses braços, né? Mas tem uma estruturinha, nada que se compare com a Randon. Nós somos em 3 só. Mas, enfim, se tu não tem, não sabe por onde começar, uma assessoria vai te ajudar muito, sabe? Com certeza. Sem dúvida. E hoje a gente sabe que essa questão de comunicação, de marca, de reputação, para a gente criar essa imagem qualquer, e eu digo, né, é tão fácil para que a nossa marca e reputação, né, alguém fale mal, aquela coisa toda, porque hoje em dia tá, inclusive pessoa física, né, se a gente for extrapolar um pouquinho aqui, não passando só do corporativo, né. Mas como é que vocês veem, assim, que as empresas as indústrias em especial, podem fazer para se destacar nesse mercado, né? Tanto de marca e reputação, que eu acho que aqui a Randon Corp faz um trabalho muito forte nesse sentido, né? De como se destacar, enfim, e mostrar que tá junto com a comunidade, que é essa a impressão que eu tenho, assim, a Randon tá junto com a comunidade. E Suzana, na Antares, né? Como é que se destaca nesse mundo todo de concorrentes, de universo todo, porque são 2 realidades diferentes, mas que, de certa forma, me parece que em algum momento se complementam. Eu posso trazer um exemplo do reposicionamento da marca que aconteceu em 18, na verdade, 18 para 19. Então, ali já teve um reposicionamento que talvez não tenha tido tanto impacto como trocar o nome da marca corporativa, mas nós estávamos prestes a completar 70 anos e naquele momento também teve uma potencialização nessa profissionalização, porque marketing já tem uma estrutura bem forte, mas de marca e reputação a gente começou a reforçar esse tema, o olhar institucional, o olhar da comunicação interna cada vez mais forte também. Então, naquele momento, para começar, nós fizemos uma pesquisa, a empresa, né, providenciou, contratou externo, uma pesquisa de reputação para entender como é que agora a Randon Corp, mas até então a empresa Randon era reconhecida pelos seus públicos, pela comunidade onde ela está, pelos seus clientes, pelos seus funcionários, uma pesquisa mais ampla. E nós tivemos algumas surpresas em relação a isso, porque Caxias conhece muito bem Randon Corp. Mas numa extensão um pouco maior territorial, aqui o conhecimento de marca, o awareness de marca, ela era baixa, né? Então, aqui naquele momento foi criado os atributos de marca, como nós queremos que a marca seja conhecida. Então, nós estabelecemos 5 atributos naquele momento. Que são os sinais que a gente está emitindo, né? Como que a gente quer ser percebido, qual a nossa reputação.
projetada. E de certa forma isso é a estratégia dessa marca, né? Como é que eu quero que sinais, como o Wagner trouxe, eu quero emitir e quero ser percebido. Então, eu quero ser percebido como uma marca inovadora, como uma marca próxima, uma marca sólida, uma marca, né, confiável. Então, a nossa comunicação, a nossa estratégia também é comunicar isso, promover isso, participar de patrocinar coisas que façam sentido com a marca, que converse com o meu público, com a minha persona, né, quem são essas pessoas que eu quero impactar, para transmitir esses sinais, e todo sinal ele precisa ser transmitido com verdade. Eu não posso só fazer algo que não tenha profundidade. Então, trazer evidências. Então, por exemplo, o tema da inovação, que agora, né, tanto que nós somos reconhecidos como marca inovadora, né? É por quê? Porque tem um trabalho muito consistente sendo feito e também sendo comunicado, porque não adianta fazer e não comunicar. Então, essa constância, ela foi importante. Então, lá atrás foi feito esse posicionamento forte de marca e tem todo o reforço também em relação até uma mudança que nós fizemos que até então a marca e reputação não se chamava assim. A nossa área se chamava comunicação institucional. E a comunicação interna ficava afastada. E a nossa reflexão é que não tem mais fronteiras entre o público interno e o público externo. Aquilo que eu comunico para os funcionários vai para fora. Aquilo que eu comunico lá fora precisa estar coerente, né? Tem uma constância daquilo que eu comunico interno e externamente. Então, nós fizemos todo um trabalho de estruturação dessa área. Juntamos as equipes de comunicação interna e comunicação institucional justamente para ter esse olhar mais amplo e começamos a trabalhar o posicionamento externo, o posicionamento interno, a gestão e a prevenção de crises, que é um tema importante. Quando a gente fala... se a gente tiver um tempinho, dá para falar um pouco disso também. Porque ainda mais, a gente estava falando das redes sociais, né? É um tema que precisa de atenção, porque e de uma forma preventiva. E a presença digital, então, de forma mais forte nesses temas, enquanto, obviamente, os marketings dentro das unidades de negócio, das verticais, trabalham o tema para mercado e tem essa parceria, né? E um ponto também importante para destacar que nessa trajetória nós foi instituído o Comitê de Marca e Reputação, que é coordenado, né, pela área de marca e reputação, mas que tem o sponsoramento do nosso presidente. Então, nada mais forte também como o patrocínio, né, e ser percebido o valor e ser defendido esse valor. Então, é um pouco do que, enfim, contando de forma breve, né. Mas eu gostaria de pegar um gancho e complementar um pontinho aqui, Veridiana. A partir dessa pesquisa de mercado que nós fizemos, nós identificamos que fora da região sul e fora do nosso segmento de atuação, nós éramos pouco conhecidos. Quem nos conhecia nos avaliava bem, trazia muitos itens alinhados com a nossa estratégia. Mas tínhamos poucas pessoas que nos conheciam fora deste eixo. Então, nós começamos a trabalhar alinhados à estratégia, toda a nossa estratégia de marca, de reputação, de comunicação, estava alinhada à estratégia macro da companhia. E começamos a criar o nosso plano de comunicação anual. Ele já era anual, mas a gente começou a estruturar ele um pouco melhor, alinhado a essa estratégia macro. E o que a gente pensou? Poxa, nós queremos ser reconhecidos como uma empresa inovadora. Como que a gente faz isso? Participando de eventos conectados com inovação, patrocinando eventos, patrocinando cases, nós entrando mais fortemente nas redes sociais, nós criamos um blog que antes não tínhamos, com personas definidas e com conceitos bem pré-determinados para o meio de inovação. E aqui eu trago um case bem interessante. Antes do blog, quando a pessoa buscava empresas random, no Google, trazia produtos conectados, ou trabalhe conosco, alguns temas até genéricos. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de palavras-chave que são atreladas à nossa marca, que são conectadas com inovação, com indústria 4.0, indústria 5.0, startups, que antes não estão alinhados à estratégia. Que traz Randoncorp quando coloca no Google, né? Exatamente. Então, a pessoa busca indústria 4.0,
ela entra, acha o nosso conteúdo, entra no nosso blog, ela já está atrelando a nossa marca a este conceito de uma indústria inovadora. E um outro ponto, só para não deixar de passar, uma outra estratégia que a gente trabalha muito forte é a assessoria de imprensa. Então, eu acho que é uma estratégia interessantíssima quando a gente trabalha a assessoria de imprensa com pautas relevantes. Existe um custo da assessoria, sim, né? Mas o alcance é muito maior. Às vezes, para a gente emplacar alguns conteúdos, algumas matérias, se a gente fosse de uma forma paga, o esforço seria muito maior do que a gente tem de uma forma orgânica hoje por meio de assessoria de imprensa. Então, aqui também fica uma dica de alguém que está buscando ampliar a sua marca, de conectar com uma assessoria de imprensa. Perfeito. Que é esse cardume que a Suzana citou, né? Ter apoio externo potencializa o conhecimento dúvida. que a gente precisa, né? Sem dúvida. Na Antares, a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente. A gente trabalha comerciantes mais focado no mercadológico, né? O nosso marketing. Como é que a gente procura se diferenciar? Primeiro, aproveitando aqui o gancho também da Veridiana, se não for verdadeiro, se aquilo que tu está dizendo ou tentando transmitir, aqueles sinais não tiverem eco dentro da empresa, não vai funcionar. Então, tem alguns princípios, alguns valores que estão na base da nossa estratégia, da nossa empresa. Um deles é a ética, o outro é a qualidade do produto, que se diferencia realmente das empresas que estão no mesmo segmento. E o outro é o atendimento. Essas são as principais. Então, todo o trabalho que a gente faz segue com esses conceitos, de alguma maneira. Os conteúdos geralmente são instrutivos ou apresentam cases ou soluções que a gente oferece para determinado tipo de empresa, de determinado segmento, enfim. Então, eu estou trazendo assim, na prática, como é que funciona. Claro, tem uma estratégia? Tem um plano de conteúdo? Tem. Mas, na prática, funciona dessa forma. A gente vai transmitir em toda a comunicação, inclusive nas redes, aquilo que a gente sente que para nós é importante e que encontra eco também no cliente. É assim que a gente tem se diferenciado ao longo desses anos. É a cara que a gente está mostrando para o mercado e é até prova em contrário. É assim que o mercado está nos vendo, porque a gente não fez uma pesquisa. A pesquisa que a gente tem é o NPS. Além do NPS, claro, né? A gente faz, eventualmente, algumas sondagens, mas o NPS é o que nos mostra o que o mercado está dizendo. Perfeito, né? Ou como ele está pontuando, né? Não, e é bacana ter algum instrumento que meça, né? Eu acho que é diferente, né? Nós estamos, infelizmente, nos aproximando do fim, o papo tá muito legal. E uma mensagem final, gente, assim, que vocês poderiam dar para nossa indústria, indiferente o tamanho, né? Comunicação, marketing, marca, reputação. Uma mensagenzinha final, assim, gente. Investe, não investe, o que a gente faz, assim, rapidinho. Investe, claro. Nossa, tem que investir, né? Ninguém vai ter resultado nem em marketing, nem em nada se não tiver um investimento. Acho que um empenho, um esforço é importante e o resultado vem. O resultado vem com certeza. Se tiver bem estudado, bem planejado, o resultado vem. Eu reforço as palavras da Suzana e eu entendo que o entendimento, né? Buscar ajuda quando não tem o conhecimento. Esse é um ponto, buscar ajuda. E fazer um estudo, né? Aqui, eu acho que a palavra do Wagner em relação à estratégia, entender qual que é a estratégia do meu negócio é um ponto de partida. Senão eu vou investir em quê? Né? Eu vou comunicar para quem? Então, entender quem é a minha persona, quem é a pessoa que eu quero atingir com a minha comunicação, com o meu marketing, quem é o meu cliente, né? Então, para poder fazer essa estratégia, avaliar de que forma eu posso me comunicar, que sinais eu quero transmitir. E foi reforçado bastante em relação às redes sociais, mas um ponto que eu queria também destacar é o analógico. A gente não pode esquecer o analógico. Como é que é a experiência do meu cliente? Como é que eu me relaciono com ele? Até no NPS, né, que é a pesquisa enfim, de satisfação, de indicação, né, se eu recomendaria ou não essa empresa, eu preciso, enfim, me relacionar bem com o meu cliente
para que ele volte e para que ele também faça essa publicidade natural ali, né? Que muitas vezes tem mais força ainda do que o digital. Então, minha recomendação... Né? Então, entender qual que é o meu cliente, minha estratégia, poder comunicar, pensar em que sinais eu quero transmitir, né? E contar com parceiros e trabalhar essa jornada, seja no digital, seja no analógico, e invista sim e mantenha constância, porque não adianta dar um investimento curto por pouco tempo, não tem um efeito também, tem que ter constância. Essa parte da constância é muito importante. Nós estamos presentes em mais de 120 países e, vez ou outra, a gente recebe uma solicitação de investir numa revista A ou B do país C ou D, mas a gente sempre olha para a estratégia e pensa, se eu investir nesta revista uma única vez, que resultado vai surtir? Então, eu sigo na linha da Veridiana de a gente ter uma constância, né? Constância, investir sim. O mercado é sazonal, ora ele está em alta, ora ele está em baixa, mas a marca ela deve ser perene, né? Então, manter um investimento, manter uma constância alinhado à estratégia, porque investimento sem estratégia é um investimento perdido, né? A estratégia de marca, de mercado, estratégia de futuro da companhia. E eu achei bem interessante, eu estava já esquecendo desse ponto do offline, porque nessa pesquisa que nós fizemos, uma das maiores pontuações que nós recebíamos era no ponto offline, no ponto de venda, no PDV mesmo. E isso é legal porque a gente às vezes faz um esforço enorme em outras ferramentas, mas se a gente esquecer do vendedor, da pessoa que está lá na frente do cliente, tudo vai por água abaixo, né? Então, e aí fica aqui minha última dica, alinhar o discurso à prática. E em como diria um professor meu da faculdade, em todos os momentos da verdade, em todos os momentos que o cliente entrar em contato com a gente, seja no telefone, seja numa rede social, seja com o vendedor, no televendas, no 0800, ter uma comunicação alinhada e que ele tenha a mesma percepção de mensagem, seja qual for o canal que ele entrou em contato. Indiferente onde ele contatar, ele tem que ter a mesma percepção. É isso, Ana Wagner? Exatamente. Quero agradecer muito, Suzana, Veridiana, Wagner, por toda essa aula aqui que foi hoje, né? De marketing, comunicação, marca, reputação, toda esse mundo que se conecta muito, né? Quero lembrar também que o SMAX tem uma equipe incrível para atender você, nosso associado, e pronta para atender e ajudar nessa questão. Como eu falei anteriormente, a gente está com ações bem focadas, inclusive em marca de comunicação, marca reputação, para ajudar a nossa indústria a se desenvolver. Se você ainda não é nosso associado, acesse o nosso site www.smax.com.br e descubra todos os nossos benefícios. Meu nome é Daiane Catuzzo, estou aqui então finalizando mais uma Sala de Indústria e aguardo você no próximo episódio.